Livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Tema da nossa mensagem: Deus tem um propósito para o seu deserto. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Deus tem um propósito para o seu deserto. Bom seria que a vida fosse só de jardim. Mas nós não devemos esquecer que em um jardim o tentador foi mais tentador do que em grandes desertos. Você pode perceber que Jesus foi lá no jardim do Getsemane. Naquele jardim, Jesus foi tentado e ali ele passou a última tentação. Cuidado quando você pede jardim. Vida boa não significa ausência de tentação e não significa que o mal também não pode atingir. Às vezes a gente pensa que bom seria se fosse tudo jardim. Mas as tragédias acontecem também em grandes jardins. Por isso, atente para uma coisa: Deus tem propósito para o seu deserto. Deuteronômio 8, 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou ao deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Interessante. Deus precisava do deserto? Não. Em 2 anos Israel deveria estar na terra prometida. Mas levou 40 anos. Porque em 40 anos Deus queria mostrar ao povo que bênção na mão de pessoa despreparada é maldição. Jardim nas mãos de pessoas despreparadas se torna deserto. O povo de Israel, a terra da promessa, era garantia para esse povo. Mas o povo não estava preparado. Eles entrariam na terra da promessa como idólatra, entrariam na terra da promessa como pessoas murmuradoras, entraria, ou seja, a terra da promessa se tornaria a terra da desgraça, porque o povo não estava preparado para receber a bênção de Deus. Por isso Deus cria o deserto, coloca no deserto, faz o povo participar do deserto, sentir o deserto, para que também pudesse sentir a si mesmo. Existem alguns problemas que vêm na nossa vida, que vem justamente com 3 propósitos. Primeira coisa que a gente percebe no texto, antes dos propósitos, ele diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. O problema é muito grave, a circunstância nos faz tremer. Mas não esqueça de olhar para trás e perceber como em todo momento Deus foi abundante. Faltou Deus, faltou graça, faltou perdão, faltou vida. Antes de qualquer coisa, você tem que recordar o que Deus tem feito por você, mesmo em deserto. Deus estava dizendo para o povo: veja o que eu fiz. Vocês estavam no deserto, mas uma nuvem era colocada durante o dia, de tal forma que o sol não molestava vocês. O sol não produzia doença. O sol não castigava vocês durante a noite. Já imaginou um deserto? Eu não sei se vocês sabem, mas no deserto tem algo bem peculiar. Escaldante durante o dia e gelado durante a noite. Durante a noite Deus colocava uma nuvem de fogo que alumiava ou iluminava
e aquecia. De tal forma que segurança havia durante o dia e segurança havia durante a noite. E isso no deserto. O problema chegou, a angústia chegou, a tribulação está na vida, mas recorde, faltou Deus. Conte as bênçãos. Porque às vezes a gente olha para a tribulação, para o problema, mas nos esquecemos que ao redor de nós a providência de Deus flui abundantemente. Não só de pão viverá o homem. Faltou o pão, mas não faltou tantas coisas. Faltou algumas coisas, mas não faltou o pão. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Você entrou em tribulação, em angústia, enfrentou problemas, mas a mão de Deus estava lá. Vitória vem de lutas. Quem é que consegue vitória sem lutar? Aí eu venci. Então você concorreu com alguém, você participou de alguma maratona, você competiu. Do contrário, você não obteve vitória. O seu deserto tem um propósito. Primeiro, te humilhar. O povo de Israel precisava se dobrar diante de Deus, o Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus de graça. Não se dobrar à murmuração, não se dobrar à idolatria, mas se dobrar a Deus. Você já percebeu que quando o problema chega, você se dobra? A tribulação bate a porta, você se lembra de se dobrar. Deus meu, por que me desamparaste? Essa oração é feita em tribulação. O seu deserto existe para fazer você se dobrar a Deus. Adorá-lo, louvá-lo, esperar nele, buscar nele a sua salvação, felicidade, vida, propósito. O bom do deserto é que a escassez é tanta que você só tem uma coisa: Deus. Ou confia em Deus, ou tem em Deus todo o suporte, ou em ninguém. Esse é o propósito. Colocar você nas mãos de Deus. Quando você estiver com um problema, vivendo um momento de atribulação, lembre-se, Deus está lhe chamando para os braços dele, para que você se dobre. Então não perca tempo. O propósito do teu deserto é para te humilhar. Lembre-se, não é te colocar em estado de humilhação. Quantas coisas acontecem na nossa vida que a gente entra em estado de humilhação? Você pode até dizer: eu nunca esperei que acontecesse isso comigo. Isso é estado de humilhação. Mas o propósito do deserto, o propósito espiritual é humilhar, é colocar você no devido lugar diante de Deus, que é esperando nele, confiando nele e encontrando nele tudo que você precisa no deserto: água viva, refrigério, segurança, porque só dele é possível você obter. Deus tem um propósito para o seu deserto. Segundo, te provar. Será que você confia mesmo? Será que a graça de Deus te basta? Todo dia nós dizemos: a graça de Deus me basta. Deus é tudo. Então Ele é tudo? E por que a murmuração? E por que o desânimo? E por que vai desistir se Deus basta? Faltou Deus. Alguém te impede de você ter Deus? Então por que esmorecer? Por que perder o ânimo? Por que estar triste? Por que não continuar se Deus não falta? A provação vem justamente para nos mostrar o que verdadeiramente nós temos no coração e qual é a nossa intenção. Se a vida você acha que é só de flores,
A provação vem mostrar que você precisa aprender a viver em pedras. E em pedras, sobre pedras, você triunfar. O propósito do teu deserto é para provar. Terceiro propósito, para saber o que estava no teu coração. É fé, é esperança, é graça de Deus, é vida. Ou é só ilusão? Você é crente? Provar o que está no coração. Israel, era Israel mesmo? Aquela euforia, é euforia espiritual mesmo? Esse povo é povo da promessa mesmo? Vamos para o deserto. Chega do deserto, o povo constrói um bezerro de ouro. O povo murmura. Você já imaginou? Chega um momento que Deus manda pão do céu. Pão que só os anjos tinham comido. Aí é claro, o povo, um dia eles fazem maná assado. Outro dia, maná com cobertura de queijo. Outro dia, maná. Chega um dia que o povo diz, assim não dá. Pelo menos uma vez por ano, lá no Egito, a gente comia carne, e aqui é maná de dia, maná de noite, maná de madrugada. Já fiz de tudo, até sorvete de maná nós já fizemos. Mais ou menos isso. Olha como o povo é murmurador. Deus deu o pão do céu. E mesmo assim, o povo não estava feliz. Veja a provação no coração. Às vezes, é necessário Deus revelar o teu coração, porque Ele pode colocar você no jardim e você vai murmurar do seu jardim. Como o povo de Israel. Deus deu o pão do céu e o povo com pouco tempo diz, melhor no Egito, porque pelo menos uma vez a gente comia carne. Você trocaria a carne daqui pelo pão do céu? Olha, eu acredito que o pão que Deus dá do céu é incomparável a qualquer coisa daqui. E o povo murmurou do maná de Deus. O deserto serve para provar o coração. Às vezes você está murmurando, está chateado, não tanto pela tribulação do deserto, mas pela ingratidão do coração. Não sabe contar as bênçãos. Se Deus te der o pão do céu, você vai dizer, a padaria próximo lá de casa faz pão melhor. Isso significa o quê? Ingratidão. A família do outro é melhor, o emprego do outro é melhor, o carro do outro é melhor, o apartamento do outro é melhor, a vida do outro é melhor. E não a que Deus deu para vocês. Mesmo em deserto. Porque só no deserto é que é possível comer pão do céu. Só na tribulação, na angústia, é possível receber a mão poderosa de Deus sobre nossas vidas, de tal forma que é possível de dizer, Deus é o meu Deus, grande e poderoso na minha vida. Quantos livramentos, quantas feras aparecem no nosso deserto, e é possível dizer, se não fosse o Senhor, ora diga, muito as águas teriam me engolido vivo, o mal teria me engolido vivo. Qualquer um de nós podemos falar assim e afirmar assim. Por isso, louve a Deus quando você entrar num deserto. Problema, angústia, tribulação. Eu não estou dizendo esteja bem, confortável, queira tribulação. Não, louve a Deus. Porque Deus tem um propósito maior do que o seu problema. O problema, a tribulação, não é tudo. Ele é parte do que Deus quer fazer na sua vida. Com certeza, Deus está chamando você para dentro do seu deserto, orar, se humilhar, louvá-lo, buscá-lo, adorá-lo e esperar nele dia e noite. Com certeza você está sendo provado.
deixar Deus ou cair no desespero. Viver Deus ou viver o absurdo desse mundo. Com certeza Deus está revelando tudo que há dentro do teu coração. E mostrando e expondo o seu coração. Para que ele seja um coração temente a Deus. Um coração voltado para Deus. De tal forma que valoriza as coisas de Deus. Quem aprende que Deus tem um propósito com o nosso deserto, aprende a não achar que a grama do outro é mais verde. Começa a valorizar cada coisa que Deus nos dá. Quem passa por deserto e depois encontra água e pastos refrigeradores e abundantes, começa a dizer: muito obrigado, Deus. Tribulação e o problema não é tudo. Deus é maior e a bênção dele sobre nossas vidas é presente e constante. Conte as bênçãos. Seu deserto tem um propósito. Deus não colocou você em determinada situação por acaso. Espere no Senhor. Busque o Senhor. Porque o povo de Israel saiu do deserto e entrou na terra da promessa. E em nome de Jesus, você também vai sair do deserto e vai entrar na terra da promessa de Deus. Para a sua vida e para a sua família. Mas você tem que sair outra pessoa desse deserto. Se depois de um problema, depois de uma tribulação, depois de uma circunstância, você sair amargo e nunca mais se recuperar, o deserto não serviu. Talvez você vai precisar de outro deserto. Por isso, em cada tribulação ou problema ou angústia que você passa, lembre-se, você tem que sair outra pessoa desse deserto. Porque existe uma terra, uma promessa, uma bênção de Deus para você viver depois de tudo isso. Talvez a bênção seja a sua família. Depois do deserto, a sua família talvez vai precisar mais da sua atenção. Seu filho, sua filha talvez vai precisar mais do seu amor. Seu trabalho talvez tem que ser vivido com mais alegria. O que você faz tem que fazer com mais gratidão e receber com mais gratidão. Você tem que sair desse deserto, mas sair novo e não traumatizado. Porque o traumatizado morreu no deserto, mas ainda não sabe que morreu. Parece que está vivo, mas já morreu. Porque não consegue mais viver. Se traumatizou. Mas aquele que sabe que Deus tem um propósito, quando nos envia um deserto, aproveita o deserto para ser transformado por Deus. E quando Deus envia a sua bênção, Ele aproveita nos mínimos detalhes a bênção de Deus. E olha tudo com outros olhos. Porque vê agora todas as coisas cooperando para o bem. Porque assim é a promessa de Deus. Se você está em deserto, Deus seja contigo. Durante o dia e durante a noite. Mas não se esqueça. A vida não é de deserto. A terra da promessa te aguarda. Ou seja, Deus enviará de volta a sua alegria, sua felicidade, seu bem-estar, sua esperança, seu conforto. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, creia no Senhor, não desista, não esmoreça, não faça do deserto a sua sepultura, faça do deserto a sua ressurreição, porque Deus é poderoso. Baixe a sua cabeça e agradeça a Deus pela sua vida. Diga para Deus que você recorda de todos os favores e que o que você está passando hoje, você entende muito bem que é só uma ponte para te levar para a vida em abundância que Deus tem para você.
Que você dirá: Senhor, eu passarei essa ponte, eu cruzarei esse deserto, porque eu sei que no final tem a tua promessa, tem a tua bênção me esperando. E cruzarei este deserto porque o Senhor não falta. Tua bênção continua sobre mim, tua providência constante, dia e noite. Tua proteção, teu amor, tua vida estará na minha vida, porque poderoso é o Senhor. É verdade, Deus. Em nome de Jesus, que todas as coisas contribuem para o bem dos teus. Deus, quem passa por desertos, por problemas, por circunstâncias adversas, sabe muito bem que dói. Mas tira do nosso coração e da nossa boca a murmuração, porque grande coisa o Senhor tem nos feito nesse deserto, e muito mais fará, transformando o nosso deserto no jardim, o nosso deserto no lugar de graça e de vida, porque o Senhor pode e o Senhor quer. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão rica do Espírito Santo seja conosco. No nome de Jesus. Amém.